Agora o nosso bate-papo é sobre relacionamento. Convidamos aqui mais uma vez a psicóloga e sexóloga Keila Oliveira. Gente, agora a gente chamou aqui a doutora Keila porque, olha, um assunto tem tomado conta aí das redes sociais, das TVs, inclusive, né? De todo mundo aí só tem falado nisso. E a gente traz também para nossa realidade, por quê? Muitas pessoas em casa, inclusive, têm relação profissional com os filhos, né? Muitas vezes são empresas, são os filhos que começam desde cedo, por exemplo, a despontar em alguma área e a ganhar dinheiro, seja ela na internet, no esporte. E muitas vezes fica aquela dúvida, né? Até que ponto esse laço profissional entre parentes, principalmente entre pais e filhos, ele pode acontecer de uma forma saudável, né? E a partir de que momento eles já podem começar a seguir sozinhos? A gente viu aí toda a problemática, né, a polêmica envolvendo a Larissa Manoela com os pais. É interessante que quando se começa pequeno, criança, né, como é que os pais devem ver aquele ser que está em desenvolvimento, que precisa, lógico, né, daquele cuidado e acompanhamento, e até que ponto eles podem seguir juntos, unidos como um só, e até que ponto aquele cordão umbilical precisa ser cortado? Eu acho que tudo depende muito do manejo, como cada um leva a coisa, né, Lídia? Mas a gente precisa entender que a partir dos 18 anos, judicialmente, eles respondem por tudo e eles têm direito a responder por tudo. Esse diálogo e esse manejo financeiro, desde muito cedo, principalmente com crianças que trabalham, tem famílias que manejam isso muito bem e de uma forma muito tranquila. Né? E às vezes é até explícito, você vai trabalhar até tal data e eu vou receber e eu vou administrar até tal data, ou então eu vou administrar para sempre. A gente vê que tem artistas que têm os pais como produtores até hoje. Né? Agora é importante, eu acho, o que está em debate aí, talvez, seja a forma como eles manejaram isso. Sim. Né? Porque a gente não pode deixar de entender que o trabalho é dela. Ah, mas eu investi tudo na minha vida nisso. Sim, você investiu tudo na sua vida nisso e muitos pais fazem isso. De outras formas, de outras formas, né? A gente tem filhos e a gente investe uma grana neles. Pagando a escola que pode pagar, os cursos que pode, as viagens, né? Tudo isso é investimento lá para o futuro, para eles andarem sozinhos. São escolhas, né? A gente investe nos filhos, a gente abre mão de muitas coisas pelos filhos ou não. Sim. Né? Cabe a mim decidir se eu quero abrir mão ou não. E os filhos, eles já nascem um pouco endividados com isso, né? Quanto mais você cobra isso, maior é essa dívida. Não ache que os filhos não se sentem endividados, eles se sentem. Por tudo, né? Não só por essa questão de quem tem ou não essa questão financeira e tudo, mas até do cuidado. Então, eu abri mão de fazer muitas vezes as mães falam, né? Eu não deixei de fazer faculdade, de estudar para ser mãe de vocês. Isso acaba ficando também um peso, né? É pesado. Porque nós já nascemos endividados, Lídia, pelo cuidado mesmo, porque alguém cuidou de mim, alguém abriu mão de alguma coisa. De alguma coisa por mim. Mas eu também preciso entender que eu não pedi para nascer. Exatamente. Eu não pedi. A escolha, digamos, foi sua, né? Pai, mãe botou no mundo. Eu não pedi para que você abrisse mão de tantas coisas por isso. O caso em tela aí mostra que os pais abriram mão de várias coisas para investir na carreira da filha. E teve retorno. Sim. A menina faz sucesso, a menina é milionária, né? Mas eu acho que talvez essa coisa dos pais acharem que por isso eles têm direito de interferir em todas as escolhas dos filhos ad eternum para a vida toda, aí é que está o equívoco. Sim. Na minha opinião, né, existe um limite. Né? E a partir dessa idade, por exemplo, fez 18 anos, ela tem direito de fazer o que quer com o dinheiro dela, com o trabalho dela. Ela tem direito de saber o que é que está sendo feito. Veja, ela não sabia direito nem o que ela tinha, não né? Sabe o que tem e pede dinheiro até para tudo. Né? Para os gastos mais simples. Então, né? me parece, aí a minha opinião pessoal e profissional é que tem um abuso, né, na gestão dessa coisa. Eu estou gerindo, eu vou gerir para o resto da vida, você não. Eu posso escolher não querer mais ser gerida. E o que muitos pais, às vezes, têm dificuldade de saber isso, né? Eu vou interferir na minha vida, na filha do meu filho, porque é meu filho o resto da vida. Não. Ele tem livre-arbítrio, né? E ele pode não querer isso. Ah, mas ela é ingrata ou não? Aí eu não sei. Aí cabe a qualquer um. Aí cabe a você dizer, a cada um dizer. Né? Mas a gente vê isso com muitos outros pais e com muitas outras profissões. Tem pais que, às vezes, assim, eu criei meu filho para ser rico, para me sustentar. Sim, é a minha aposentadoria, né? Minha aposentadoria. E aí você esquece de saber se ele vai querer, porque ele pode não querer.
Exatamente. E é a mesma coisa, por exemplo, na época da escolha da profissão. Muitos pais que já têm uma carreira consolidada querem que os filhos sigam, até porque às vezes já tem uma clínica, né, se for na área médica, ou já tem um escritório de advocacia, isso aqui é para o meu filho. Mas quem é que disse, ou que nasceu ali sabendo, assinou um contrato de que seria, ou então de que daria... Você já parou para pensar que ele pode não continuidade querer? Aquilo, né? Pois empresas familiares também, né? Às vezes tem uma empresa familiar e cada filho vai tomar conta de uma área da empresa, aí fulano cuida disso, o outro se cuida disso. E às vezes um deles não às quer. Às vezes nem é à vontade, né? Faz justamente porque já está ali inserido naquele bolo, porque o pai quer, porque a mãe quer, porque a família acaba impondo. E aí, o que acarreta? Pessoas infelizes? Muito frustradas, também, né? Entre pessoas depressivas, frustradas, incapazes de conseguir dar rumo na vida, porque fica naquele misto entre não conseguir fazer o que quer porque não tem sucesso, e aí o pai está dizendo, a mãe está dizendo que por aqui você vai ter sucesso. E aí fica naquela culpa de eu não quero seguir esse lugar que você está me dizendo, mas eu também não consigo ter sucesso onde eu quero e desejo. E esse não conseguir muitas vezes vem por tanta culpa, por um processo mesmo de será que eu vou ser capaz de tomar a minha decisão sozinho e fazer isso sozinho? É muito difícil, mas é muito danoso, Lídia. Geralmente quando a gente recebe casos, quando eu recebo casos assim, geralmente são pessoas que estão ali frustradas, muito já, né? frustradas, tentando seguir sozinhas e não conseguem, e muita culpa de não peitar isso, é muito exatamente, difícil. Né? De quebrar esse ciclo e falar, não é isso que eu quero, não é isso que eu desejo para minha vida, né? E até porque vai que depois não dá certo, aí os pais vão falar, não disse, né? Ou seja, é até o medo do que pode acontecer adiante, de nem tentar. Tem pais que são muito generosos. Eu estou aqui, o que você decidir, está decidido. Eu estou aqui te acompanhando, eu quero a sua felicidade. Isso é generosidade, isso é eu entender que o meu filho não é o que eu quero, ele não é vai a minha fazer... continuidade, né? Não é. Mas tem pais que não são, tá vendo? Eu disse a você. É difícil. Né? É sempre, e é muito ruim isso, me parece que essa situação dela é muito isso, né? Você não está fazendo o que eu quero, eu quero que sua vida seja assim e você não está querendo. Para além do dinheiro, Lídia, é uma questão de autonomia, de eu poder escolher. Eu quero você como meu sócio ou eu não quero, porque ela foi muito, né, vamos dizer assim, coagida a ter os pais como sócio. Exatamente. Ela pode não querer mais. E ela acabou abrindo mão, né? Para não deixar ainda a coisa mais difícil do que já está, né? E nesse momento, assim, como retomar? Por exemplo, aconteceu a confusão, aconteceu essa quebra, digamos assim, de continuidade em relação aos caminhos financeiros, mas como é que fica? Porque assim, eles não vão deixar de ser pai ou mãe dela, né? E no momento a relação está muito desgastada. E isso acontece também com gente que nós conhecemos, então vamos trazer aqui para a nossa realidade. Nesse momento, será que só com o quê? Com muita conversa, nesse momento que está muito complicado, um profissional poderia entrar, ser chamado? Claro que muitas vezes as pessoas não têm nem condição financeira de ter ali um psicólogo, né? Muitas vezes até um psiquiatra auxiliando, porque dependendo aí do grau, o negócio fica fica difícil. Mas qual seria o melhor caminho para tentar reaver esses laços, digamos assim, fazer com que pelo menos a coisa não fique tão ruim, né, como no momento de estresse? Se esses pais, independente da situação, em várias outras situações, eles forem capazes de reconhecer que eles estão sendo invasivos, se eles forem capazes de reconhecer que os filhos têm desejos próprios, para além dos meus desejos. Se eles forem capazes de reconhecer isso, a coisa fica mais fácil. Ok, vai seguir o seu caminho e eu respeito o que você quer. Se eles não forem capazes, porque são muito narcísicos, porque são vaidosos, porque tem que ser assim... Gananciosos, alguns, né? Invasivos, a coisa não vai bem, não tende a ir bem. O que vai acontecer é que geralmente esses filhos vão se afastar, né? Porque não vão conseguir conviver tão próximos, vão acabar se afastando, né? Não estou dizendo que vão embora, né? Muitas vezes criam uma distância. E vai ser assim. É difícil, né? Ou seja, às vezes não tem jeito. Esse diálogo ou uma parte ali, né, cede um pouquinho
e coloca a mão na consciência, digamos assim, né, e tenta rever a situação. Infelizmente, né, e a gente vê que acontece bastante. Porque esse caso ganhou essa repercussão, todo mundo começa a lembrar ali também de casos parecidos próximos da gente. Acontece, né? Muito, eu recebo no consultório muito. Olha aí, tá vendo? De jovens que querem ter uma profissão diferente da que foi desenhada pelos pais, e isso gera muito sofrimento. É verdade, gente, cada um tem o seu sonho, né, e é bom que ele seja respeitado. Muito obrigada, viu, doutora Keila, mais uma vez, até uma próxima, tá aí, mais um tema, né, polêmico que a gente gosta de trazer aqui para todo mundo. Obrigada, eu vou agora